eu montei uma lista com 17 investimentos, tanto no Brasil, no exterior, criptomoedas, para embasar você a não tomar decisões ruins. Então, essa semana a gente teve várias notícias. 93% do capital perdido em COI, beleza? Então, eu fiz aqui um vídeo básico para quem não entende tanto ainda sobre os investimentos, para ilustrar um pouquinho cada um dos investimentos possíveis que você pode fazer, tanto aqui quanto fora. Vou passar mais ou menos o que cada um é e falar o que eu acho que é bom e o que eu acho que é ruim, tudo dentro da minha opinião, beleza? Então eu fiz essa lista. Começamos pela mudança de vida, que seria aqueles ativos ali que eu acho que são os melhores. Muito bom, decente, mais ou menos, e não, que seria basicamente, cara, eu acho que basicamente não vale em nenhuma circunstância, tá? Falar algumas coisas aqui primeiro, antes de começar a falar. Primeiro, tudo que vem a partir do mais ou menos, eu já acho que é decente e é investível. Para baixo, eu já acho que, cara, não faz sentido em nenhuma situação. E a segunda coisa que eu quero falar é que isso aqui vai levar muito em consideração uma coisa muito importante, tá? O risco que os ativos têm e a rentabilidade projetada que ele tem. Alguns ativos têm o mesmo risco, porém uma rentabilidade projetada um pouco maior. Alguns ativos são mais difíceis de analisar. Então, para explicar um pouco melhor isso aí, eu vou utilizar os primeiros dois ativos para vocês entenderem como é que vai ser o intuito do vídeo e também o critério que eu vou utilizar, tá? Então, Tesouro IPCA+, tá? Vamos começar aqui com ele. Ele seria basicamente um título do governo no Tesouro Direto, ele está bem famoso no momento, seria basicamente você rende a inflação, né, o IPCA+, um valor, né? Hoje ele está ali na casa dos 8%, eu vou colocar ele aqui como muito bom, ele é muito fácil de analisar, né? É um título do governo, basicamente o governo, se ele quebrar, ele imprime mais dinheiro, então ele seria aí o título com menor risco e traz uma rentabilidade até que decente, né? Então seria aí, eu vou colocar ele aqui como muito bom. E aí algo que você poderia correlacionar com ele seriam as debêntures, tá? O que seriam as debêntures? Debêntures seriam títulos de dívida em vez do governo atrelados a empresas, tá? Então tem alguma empresa, por exemplo, a Ambipar agora aí que teve toda essa questão, mas vamos dizer uma mais tranquila, tá? Seria, por exemplo, a Klabin. A Klabin é uma empresa que, na teoria, tem a capacidade de honrar com a sua dívida, tá? Ela poderia emitir uma debênture, ou seja, ela paga o investidor IPCA mais 7, IPCA mais 8, IPCA mais 6, vai depender da empresa, para pegar o dinheiro emprestado, tá? É um veículo muito bom também, porém ele precisa muito mais de análise do que um tesouro IPCA+. Ou seja, é muito mais difícil de você analisar se uma empresa vai pagar uma dívida e tal. Então, pela dificuldade de analisar e o risco, o prêmio não ser tão maior, eu vou colocar ele aqui como decente, tá? Então, eu acho que é um veículo bom, mas não acho que é dos melhores, tá? CDI. Tá. CDI aqui no Brasil. Eu vou colocar ele como. Eu não sei se eu coloco ele no decente ou no muito bom. Eu vou colocar ele por enquanto no decente, tá? Obviamente você pode fazer vários investimentos nele, mas seria basicamente a taxa de juros, a Selic, né, que hoje está em 15%, e mostra aí no Brasil, na teoria, que o CDI ele ganha de quase tudo, né? Eu vou fazer mais vídeos sobre isso, mas como eu não posso aprofundar nesse, eu vou colocar ele como decente, depois eu ver se eu coloco em outra categoria. Tá? O dólar, basicamente, o que seria dólar, né? Você compra o dólar ali e deixa ele parado. Para comprar o dólar e deixar ele parado, eu acho que não faz sentido, então eu vou colocar ele aqui como mais ou menos, tá? Eu não acho que é um bom investimento, mas também não vem aqui no não. E agora a gente vem nos ETFs, tá? ETFs que significam Exchange Traded Funds, tá? Que seriam basicamente uma cesta de ativos, né? Então, por exemplo, você pega um ETF de debêntures, você pega várias debêntures, coloca todas elas dentro de um ativo, né, dentro de um ticker, e aí você negocia ele ali na bolsa de valores, beleza? Então a gente tem ETF do S&P, que é a bolsa americana, ETF do Ibovespa, que é o BOVA11, tem vários ETFs. Eu acho que hoje, até mesmo lá nos Estados Unidos, a maioria da gestão está sendo feita por ETF e vem se mostrado ser um veículo muito vencedor, com taxas muito baixas e muito competitivo. Então eu vou colocar ele aqui como veículo, como mudança de vida, tá? Eu acho que ele não tem a melhor rentabilidade, né? Vão ter vários tipos diferentes. Então tem o BOVA11, que, por exemplo, o Ibovespa não tem uma rentabilidade muito bom, mas empiricamente é um investimento muito bom a classe, né? O intuito dela, mas eu vou colocar aqui em ordem. Então, quanto mais para a direita, pior vai ser necessariamente o meu ativo, tá? Agora que a gente cai em Bitcoin. Cara, é um ativo que eu não tenho na minha carteira, tá? Mas eu vou colocar ele também como mudança de vida, tá? Dado o cenário político, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, o Bitcoin, ele vem se tornando cada vez mais prevalecente nas carteiras, né, das pessoas. Ele é basicamente um criptoativo, ou seja, você pode trocar
o Bitcoin entre você e outra pessoa sem ter o controle do governo, sem ter a inflação, né? Tem um número limite, são 21 bilhões de Bitcoins, se eu não me engano. Então, ele é muito resiliente tanto à inflação, tanto ao M2, né? Não vou entrar tanto a fundo aqui nele, e posso fazer um vídeo só sobre Bitcoin, se vocês quiserem depois, mas eu acho que ele é muito interessante, tá? Ele tem basicamente barreiras que defendem ele contra qualquer tipo de tirania de governo, de pessoas. Então eu acho que ele tem muito a se provar, né? Eu acho que ele já está começando a se provar no preço, mas a gente vai ver ainda qual vai ser o uso dele na sociedade, mas eu acho muito interessante o ativo. Então eu colocaria ele como, tipo assim, um dos melhores ativos, né? Tirando o preço, tá bom comprar agora Bitcoin ou não, não sei, né? Isso aí vai ficar na tua análise, mas como ativo ele é muito bom, tá? Consórcio, cara, não tenho muito o que falar, não, tá? Em geral, tá? Quando um ativo ele é muito difícil de você explicar para a pessoa que está te vendendo ali o consórcio, é muito difícil de você entender, tem muitas nuances, o cara tenta te explicar por que é muito bom, normalmente não é bom, tá? E o exemplo mais fácil para te explicar por que empiricamente, tá, o consórcio ele não vai ser um bom negócio, vai ser porque o banco está te oferecendo ali o consórcio, né? Ele tem a taxa de administração que ele recebe ali, ele tem a margem que ele tem ali. Provavelmente, se fosse um bom negócio, ele manteria ali para ele, tá? Você vai falar, pô, Biel, mas o CDB ele também manteria ali para ele, né? Cara, são nuances muito grandes, né? Nesse vídeo aqui não dá para eu explicar só sobre consórcio, só sobre Bitcoin, mas em geral, empiricamente, não é um bom investimento, tá? Não acho o consórcio muito bom, não colocaria dinheiro nisso. Para falar um pouco dos lados negativos do consórcio, a galera muitas vezes fala, nossa, mas é muito mais barato você fazer você compara muito o consórcio com você pegar dinheiro emprestado, né? Que seria, também tem aqui, eu não coloquei, financiamento, né? Eu não coloquei aqui, mas seria basicamente financiamento. Vou até colocar aqui, vou adicionar, então vão ser 18, mas uma coisa que o consórcio não leva em consideração o financiamento, tá? É que o consórcio você não sabe quando você vai ser contemplado, tá? Então, parte do ganho de capital que você pode ter num imóvel é você comprar um imóvel a um bom preço. Tá? Então, você pegar uma oportunidade ali. No consórcio, você não sabe quando você vai ser contemplado. Então, essa incerteza, né, tem que ser colocada na conta do consórcio. Né? Tipo, se vai valer a pena você fazer um consórcio ou não. E como você não sabe quando você vai ser contemplado, você não sabe se na hora que você for ser contemplado vai ter ali um imóvel bom para você comprar e tal. Cara, em geral, se mantenha longe disso aqui. Se é muito complicado, se mantenha longe. Coisas simples. ETF, tesouro, vai nisso, cara. Isso aí tende a ser melhor, tá? CDB aqui do banco, tá? Eu vou colocar ele aqui no decente também. Assim, CDB vai ter CDB de PCA, CDB de CDI. O que é o CDB? Cédula de depósito bancário, eu acho que é isso aí. Seria basicamente quando você empresta o seu dinheiro para o banco, né? Então, você tem ali uma conta no Bradesco, você deixa no CDB do Bradesco, você está emprestando dinheiro para o Bradesco utilizar o seu dinheiro para emprestar para as outras pessoas, tá? Em questão de risco, o banco ele normalmente é menos arriscado do que as empresas, tá? Então imagina, cara, se o banco Bradesco quebrar, provavelmente a Klabin vai quebrar, porque a Klabin pega dinheiro emprestado do Bradesco, provavelmente vai perder essa linha de crédito, todo mundo vai quebrar, então assim, é quase que o risco soberano do governo, mas não é. Então, em crédito, eu prefiro ter pouco risco, mas eu não acho que é tão bom igual o Tesouro IPCA+, tá? Mas ele tem aí o seu valor, depois eu vejo se eu dou uma mexida nisso aqui. Agora a gente tem CRI e CRA. O que seria o CRI e o CRA? Certificado de recebimento imobiliário e certificado de recebimento agrícola, tá? Seria basicamente quando, em vez de uma debênture, né, que seria para uma empresa, que seria mais para imobiliário e agricultura, tá? Ou seja, você recebe um certificado, né, que você pode receber ali uma terra ou um prédio ali, se eles não conseguirem pagar a dívida, mas é algo muito complexo, tá? Você tem que fazer uma análise de crédito da pessoa da empresa que está pegando emprestado com você ali aquele dinheiro para fazer aquele empreendimento, enfim, aquele plantio. Eu acho que é muito complicado, tá? Então, não é um produto necessariamente ruim, tá? Você emprestar dinheiro para a empresa, igual a debênture, mas eu vou colocar ela um pouco abaixo, por quê? Porque o CRI e o CRA normalmente são empresas menos líquidas, são empresas que não são listadas na bolsa, são empresas que você não tem acesso ao balanço delas, são empresas que tendem, por ser menores, mais arriscadas, tá? Existe CRI de empresas da bolsa? Sim, existe também, mas é muito mais comum ser debêntures, né? Então, como eu acho que é muito difícil nós, investidores aqui, sardinhas de varejo, conseguir analisar isso aqui, eu colocaria como mais ou menos. Já a LCI e a LCA, que seria também muito correlacionado com o CRI e o CRA, a diferença é o quê? A LCI e a LCA seriam letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Seria basicamente o banco
emprestando dinheiro para essas empresas. E aí tem cobertura do FGC, né? O que é o FGC? Se explodir lá o seu empréstimo e virar pó, basicamente até 250 mil você está assegurado que você vai receber o seu dinheiro de volta, tá? Então, por ter essa segurança do FGC e por ser feita por um intermediário, que é o banco, normalmente você recebe menos, mas tem mais segurança. Eu prefiro segurança na renda fixa, tá? Eu acho que lugar para se tomar risco seria na renda variável, em geral, empiricamente. Tá? Agora vamos para fundo de investimentos, tá? Que seria quando você coloca o seu dinheiro num fundo, ou seja, por exemplo, tem um fundo lá, Guepardo, né? Eles pegam dinheiro, investem em ações, eles cobram ali 2% mais 20% de taxa de administração, eles compram ali as ações, você paga uma parte para eles gerirem aquilo ali para vocês. Tem fundo de renda fixa, fundo de ações, fundo multimercado. Em geral, o fundo ele é um instrumento muito bom. Por quê? Porque você pega o seu dinheiro, bota na mão de uma pessoa que entende como alocar o seu dinheiro e você fica ali pagando uma partezinha para ele alocar isso. Qual que é o problema? A parte que você paga, principalmente no Brasil, é muito alta, tá? O que acontece? Existem estudos que mostram que 80% dos fundos perdem para o CDI, tá? Então, você encontrar o fundo que vai ser ganhador do CDI vai ser muito difícil, tá? Então, eu fico entre colocar ele entre o mais ou menos e o decente, porque existem fundos muito bons, então o upside de você estar investindo num fundo de investimento, o veículo é muito bom, mas a rentabilidade que eles trazem é ruim. Partindo do pressuposto que você vai fazer uma boa escolha de um fundo de investimentos, eu vou colocar ele aqui como decente, porque ele é um veículo decente. Tá? Ele é um veículo decente. Se você achar aí um bom fundo, você pode ter uma rentabilidade boa. Então, eu acho muito errado colocar ele aqui, por exemplo, não tem como comparar com o dólar parado, com o CRI, o CRAC, vai ser muito difícil você ter acesso ali aos números, tá? Então, vamos lá. Aí agora vamos para fundos imobiliários. Cara, fundos imobiliários, eu vou ser muito polêmico aqui no que eu vou falar. Eu vou colocar ele aqui no mais ou menos, tá? O que são fundos imobiliários? Existem dois fundos imobiliários, de tijolo e de papel, assim, falando bem amplamente, tá? Sem entrar muito com as especificidades que tem subsetores em cada um, tá? Seria basicamente, você coloca o seu dinheiro lá numa emissão de um fundo imobiliário. A taxa de administração desse fundo é menor do que o fundo de investimento, enquanto aqui é normalmente 2% mais performance, aqui é 1%, tá? Mas essa taxa ela corrói muito e ele tem vários pontos negativos no fundo imobiliário. O fundo imobiliário ele tem que distribuir 95% do lucro. Você vai falar, pô, Bel, muito bom, vou receber dividendos todos os meses. Sim, mas isso diminui a capacidade do alocador do fundo de fazer boas escolhas no longo prazo, tá? Então eu vou fazer um vídeo só sobre fundos imobiliários, explicando porque que eu acho que, na verdade, é um dos piores veículos de investimentos que tem no Brasil. Obviamente, cara, Biel, vou investir aqui num bom fundo imobiliário, é um bom preço. É melhor eu fazer isso ou deixar, dólar parado? Cara, obviamente que é bom você fazer isso. É melhor eu fazer isso ou não investir? As pessoas estão sendo introduzidas aos investimentos pelos fundos imobiliários, pelo CDB. Cara, isso é ótimo. O que as pessoas estão fazendo aqui na internet é muito bom. A gente está diversificando, dando conhecimento para as pessoas sobre tópicos que antes as pessoas não tinham conhecimentos, tá? Mas empiricamente eu acho que o fundo imobiliário ele é um veículo ruim, simplesmente ruim, ineficiente, com taxas, então eu não gosto, tá? Por isso que eu coloquei ele aqui no mais ou menos. Agora esse aqui seria um imóvel, casa, eu vou colocar ele como decente. Cara, como investimento, eu acho que eu colocaria ele como não, tá? É um péssimo investimento, assim, se você for ver os retornos, né, que você tem numa casa, é muito melhor os retornos que você tem em ações, mas em questão de sanidade mental, de nossa, eu consegui aqui uma casa como meta de vida, seria basicamente, cara, a melhor coisa que você consegue, cara. O que você quer na tua vida? Você quer a sua família, filhos, uma casa e estabilidade. Então, assim, seria muito errado eu colocar ele como a melhor coisa de investimentos e também como a pior. Porque os investimentos eles não são simplesmente algo ali que você vai prezar como retorno. Então, eu vou colocar ele aqui como decente, porque apesar de não ser o melhor retorno, né? Apesar de você pode ganhar dinheiro comprando e vendendo imóveis, né? E aí pode ser um muito bom, mas também acho que deu para entender. Fica ali no meio termo, não é ruim, não é bom, vai ter um momento, você precisa analisar, é muito difícil, cabe um vídeo só para isso. Cada um desses tópicos aqui cabe um vídeo, tá? Mas eu fazendo aqui por fora, eu vou colocar ele como decente. Agora vamos no ouro, tá? Ouro, 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 ouro. Ouro, ouro, ouro. Ouro, onde que eu vou colocar o ouro, tá? Eu não acho que o ouro é tão bom quanto o Bitcoin, tá? Eu acho que um Bitcoin é o avanço do que o ouro teve na sociedade. Então, o Bitcoin é basicamente o ouro da épocas passadas, né? É mais tecnológico, é mais barato de se transacionar, é menos pesado, ou seja, você manda hoje
10 da noite, de um sábado, R$ 1 bilhão para um cara do outro lado do mundo, ele recebe na hora. Você não tem que transportar o ouro, você não tem que guardar o ouro. Assim, é mais fácil, né? Mas eles seguem o mesmo princípio, né? É uma reserva de valor. Não se sabe se vai valorizar ou não, mas ele tende a se manter estável. A inflação sobe, ele tende a ir lá, as pessoas tendem a investir, né? Então eu vou colocar ele como muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Acho que eu vou colocar ele como muito bom, tá? Vou colocar o ouro aqui como muito bom. Até melhor aqui do que o Tesouro IPCA+, que eu não gosto muito de renda fixa. Agora B3, que seriam ações. Cara, para mim ações, tanto no Brasil quanto no exterior, aqui eu coloquei como B3 para vocês entenderem, mas são o melhor veículo de você se proteger, né? Então, por exemplo, as pessoas têm muito medo de inflação, né? Ah, eu tenho muito medo de inflação. Eu coloco ali no Tesouro IPCA+, que eu sei que vai render ali alguma coisa, eu estou muito seguro. Cara, a única coisa no mundo, né, no meu entender, né, pelo menos aqui eu estou passando a minha opinião, que tem capacidade de repassar a inflação são as empresas. Então, cara, tem a Klabin lá, o exemplo. Vamos dar o exemplo que é uma empresa que muita gente conhece. Ela desenvolve lá papelão, né? Hoje, então, por exemplo, você compra ali um tênis, cara, provavelmente o tênis vem embalado no seu papelão, tá? O que é a inflação? É a subida de preço, né? Então, o preço ali está subindo. Por quê? Porque o papelão ficou mais caro, porque o tênis que está dentro está mais caro. Qual que é a única coisa que consegue se proteger minimamente a essa inflação? São as empresas que geram riqueza, geram renda, tá? Então, assim, eu acho que um dos veículos mais fáceis de você se proteger, igual o Bitcoin, você se protege contra a inflação. Um jeito de se proteger contra a inflação também são as empresas. Obviamente que elas têm chance de quebrar, uma inflação muito alta pode acabar ferrando a empresa, mas assim, como veículo com rentabilidade, né, obviamente que tem os riscos das volatilidades, mas empiricamente e falando em retorno no longo prazo, as ações elas se tornaram vencedoras. Pessoas que mais foram ricas no mundo. Você pode ver a lista dos 100 mais ricos. Cara, os 100 mais ricos são donos de empresas, são donos de negócios que geram renda. Tá? Então, acho que não tem como você debater contra isso. Né? Eu acho que ações se demonstraram com o tempo que são as coisas mais vencedoras. Tá? Aí aqui eu vou colocar como previdência, eu vou colocar como muito bom. Tá? Previdência seria basicamente quando você faz um investimento de previdenciário, né? Então, você pode fazer, por exemplo, um fundo de investimento previdenciário. Então, a Guepardo lá que tem um fundo de investimento, eles também têm a previdência deles, né? Que seria basicamente um veículo que você investe pela sua vida toda para gerar uma renda lá na frente, tá? Então, é um veículo muito bom no Brasil em específico. Por quê? Por causa das vantagens tributárias que você tem nela e de sucessão patrimonial. Por isso que eu coloco ela um pouco acima do decente no muito bom. Tá? Então, o que acontece? A Previdência, você tem vários benefícios, podem procurar vídeos no YouTube, eu posso fazer um também, mas benefícios, por exemplo, quando você acaba morrendo, né? Que uma hora todos nós vamos morrer. Né? Você tem um filho, ele recebe aquilo ali com uma alíquota de imposto menor, mais rápido, sem ter que fazer inventário, né? Se eu não me engano. Enfim, tem as particularidades. Eu estou fazendo isso aqui sem script, do topo da minha cabeça com os meus conhecimentos. Então, se eu errei alguma coisa, me desculpa, mas seria basicamente isso. Os custos são bem menores. Tem várias vantagens tributárias, você paga menos imposto normalmente do que outros investimentos se você ficar até o final lá. Então, assim, a Previdência ela tem vários benefícios. Então, vamos lá, e agora a última aqui ficou o COI. Tá? Eu teve até que gravar de novo aqui porque eu fiz um erro, mas basicamente o que é o COI? Certificado de Operações Estruturadas. Tá? Eu acabei perdendo aqui um pouco. Fiquei um pouco bravo, cara, porque eu vejo isso aqui e me dá até raiva. Mas se tu chegou até aqui, pelo amor de Deus, tu sabe que isso aqui não é um bom investimento. Tá? Eu vou utilizar o COI como o COI de ações, que normalmente é o mais vendido, tá? O COI que foi vendido recentemente aí da Ambipar, que deu problema lá, que a galera perdeu 93%, é um COI um pouquinho mais complicado, então vai ser um pouco mais complicado de explicar aqui para vocês, tá? Mas eu vou utilizar o COI normalmente, que é o vendido para vocês. O que é isso aqui, o COI? Né? Basicamente, você compra a Bolsa Americana e se ela cair, você não perde. Eles te devolvem 100% do seu dinheiro daqui a 5 anos, tá? E se subir, você ganha até tanto. Ou seja, eles utilizam opções, tá? Ou seja, eles compram ali uma ação e utilizam opções para diminuir o risco da sua operação. Você fala, pô, Bel, vai diminuir o risco da minha operação? Se cair, eu não perco nada? Qual que é o lado negativo nisso? Cara, simplesmente, se você quiser não ter risco, investe na renda fixa, tá? Porque aqui o que você está fazendo é o seguinte, eles estão fingindo para você que você está investindo, por exemplo, no S&P, estão
fazendo operações no mercado de opções, que é muito complexo e não cabe eu explicar aqui para você como é que explica, mas, por exemplo, eles compram ali para você um COI e vendem para você, vendem ali também eles operam vendido ali no índice do S&P. Então, se o índice do S&P cai, né, eles ganham na queda do S&P e devolvem para você ali o dinheiro, por exemplo, você botou R$100, daqui a 5 anos caiu o índice, eles ganharam na queda do S&P, então eles devolvem para você os R$100 ali e você fica, nossa, não perdi nada. E se subir, você ganha ali uma parte da subida, né? E aí que tá a pegadinha, né? Você está correndo risco para ter o seu patrimônio subindo, né? No longo prazo, as ações sobem. Então eles estão diminuindo o seu risco, né? Pode até ter considerado, tem COI que é bom, tem COI que é ruim. Cara, basicamente eles estão utilizando os custos que tem essa operação de operar vendido, operar comprado, entubando um produto para você que normalmente não é bom, tá? Tem muito custo embutido, e vocês aprenderam aqui que custo não é bom. Simplesmente, cara, esquece isso aqui, é muito complicado para você entender, não investe, tá? Esse aqui é o negócio do vídeo, muito complicado. Biel, não entendo. Cara, o que eu faço? Não investe, irmão. Se você não entende o negócio, é simplesmente não investir, tá? Compra ali o ativo, fica tranquilo. Biel, eu quero investir em S&P. Cara, compra aquilo ali, daqui a 40 anos você vê se tá maneiro, tá? Então você vai ver, a maioria dos ativos aqui, cara, é coisa simples. Compra ali umas ações diversificadas. Biel, não entendo de ações, não quero comprar ações. Então compra o ETF, tá? Tem Divo 11 no Brasil, tem S&P lá fora. Tá, Bitcoin. Compre e nunca mais vende. Vou operar, comprado, vendido, não esquece. Tá? Ouro, comprou, segurou até a tua morte. Tá? Tesouro IPCA, comprou, segurou até a morte. Previdência, viu ali uma previdência que é boa, estudou, tranquilo. E aqui, cara, algumas coisas um pouquinho mais simples, mas elas têm o seu valor. Tá? Vamos ver se eu vou mudar alguma coisa aqui. CDI, debênture, fundo de investimento, casa. Cara, eu acho que ficou honesta a lista. Tá? Eu acho que ficou honesta. Vou tentar deixar aí no link essa lista para vocês fazerem de vocês e vocês compartilharem comigo. Se algum outro canal quiser usar essa lista também, pode usar para criar um vídeo. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, deixa o like, se inscreve, manda para um amigo e tamo junto. Pss.